muito boa tarde para você que está sintonizado na TV Kefas, a TV do Bom Pastor. Boa tarde para você também que está nos acompanhando pelas nossas redes sociais, Facebook, YouTube. Então não se esqueça de curtir o link de transmissão e compartilhar com os seus contatos a nossa live. É uma ao maior número de pessoas possíveis. Precisamos muito da sua ajuda para continuar mantendo essa importante obra de evangelização. Então, se torne um colaborador do Instituto de Missionários Leigos e nos ajude a continuar evangelizando. Amanhã, dia 20 de novembro, é comemorado o Dia da Consciência Negra em todo o território brasileiro. A data representa a luta contra a discriminação racial e desigualdade social e tem o objetivo de fortalecer a percepção histórica e cultural que os negros e toda a população brasileira têm de si mesmos, dessa forma diminuindo ações de preconceito. A celebração marca o dia da morte do líder negro Zumbi dos Palmares, que lutou contra a escravidão no maior quilombo que existiu na América Latina, construído na região do atual Alagoas. E o Kefas Entrevista de hoje é dedicado ao Dia Nacional da Consciência Negra e para entender melhor dessa data, nós vamos começar o nosso programa conhecendo um pouco da vida do líder negro Zumbi dos Palmares. Acompanhe. 20 de novembro é celebrado no Brasil o Dia Nacional da Consciência Negra, um dia dedicado para pensarmos sobre a grande importância do povo negro na construção da sociedade brasileira. A data, 20 de novembro, foi escolhida porque foi o dia da morte de Zumbi dos Palmares, um dos maiores líderes negros do Brasil, que lutou pela libertação do seu povo da escravidão. Por essa razão, vamos contar agora a história de Zumbi dos Palmares. Zumbi nasceu em 1655, em uma das aldeias do Quilombo dos Palmares. O Quilombo era uma aldeia formada por escravos fugitivos. O Quilombo dos Palmares recebeu esse nome pela grande quantidade de palmeiras que existiam no local em que se desenvolveu, a Serra da Barriga, localizada no estado de Alagoas. Inicialmente, Palmares se formou por alguns escravos fugitivos dos engenhos instalados em Pernambuco. Mas, com o tempo, outros escravos fugiram e se instalaram lá. Acredita-se que o quilombo chegou a ter mais de 20 mil habitantes. Ainda pequeno, Zumbi foi capturado e entregue ao padre Antônio Melo. O padre resolveu chamá-lo de Francisco. O tempo passou e Francisco, já adolescente, lia, escrevia, falava latim e português, interessava-se pelas estratégias do jogo do xadrez e ajudava nas missas como coroinha. O padre Antônio Melo escreveu várias cartas a um amigo, exaltando a inteligência do garoto. Era um garoto brilhante. Por volta de 1670, com 15 anos, Zumbi fugiu e voltou para o Quilombo. Neste período, o Quilombo dos Palmares já tinha um líder. Era o tio de Zumbi. O seu nome era Gangazumba. Porém, este líder já estava cansado de tantas lutas para defender o Quilombo e estava decidido a assinar um acordo de paz. Mas o acordo não iria acabar com a escravidão. E isso desagradou boa parte dos integrantes do Quilombo. Foi nesse momento que Zumbi rompeu com seu tio Gangazumba e passou a ser aclamado como grande chefe por aqueles que ficaram em Palmares. Zumbi tornou-se um dos líderes mais famosos de Palmares. Alguns dizem que o nome Zumbi significa força do espírito presente. Ele lutou incansavelmente contra a escravidão dos negros e era reconhecido como um protetor leal e corajoso do seu povo. Zumbi era um extraordinário e talentoso dirigente militar. Explorava com inteligência as peculiaridades da região. Durante 17 anos, Zumbi comandou o maior quilombo de todo o período colonial da América Latina. Substituiu
a estratégia de defesa passiva por um tipo de estratégia de guerrilha, com a prática de ataques de surpresa a engenhos, libertando escravizados e apoderando-se de armas, munições e suprimentos, o que passou a incomodar não só os senhores de engenho, mas o próprio governo colonial. Os colonizadores e senhores de engenho queriam continuar explorando as riquezas do Brasil com o trabalho do povo negro, pior, escravizando o povo negro. Portanto, Zumbi lutou para que o quilombo não fosse destruído pelos colonizadores. Lutou pela liberdade do povo negro. Lutou contra a escravidão. Um verdadeiro herói que lutava por justiça. Ele era a resistência. Porém, em 1694, o quilombo foi invadido por forças lideradas pelo bandeirante paulista Domingos Jorge Velho. Era uma galera que queria prender novamente os negros fugitivos que viviam nos quilombos e manter a escravidão. Nesta invasão, Zumbi foi ferido, mas conseguiu escapar. Porém, infelizmente, em 20 de novembro de 1695, Zumbi foi capturado e morto. Por isso que todo dia 20 de novembro, Dia da Consciência Negra, é uma data a ser celebrada também a memória de Zumbi dos Palmares, que é tido como um herói e que não pode ser esquecido, pois é um símbolo da luta por liberdade e justiça. Você acabou de acompanhar um pouco da história do líder negro Zumbi dos Palmares, e para falar mais sobre esse tema, sobre a consciência negra, estamos recebendo aqui hoje a Gilza Santos, ela que é vereadora, também professora, e veio falar para a gente sobre esse tema. Boa tarde, Gilza, seja muito bem-vinda. Boa tarde, Luana, muito obrigada pelo convite e muito obrigada e parabéns à TV Kefas por esse importante momento que é reforçar e validar líderes que, como foi dito no vídeo ali, né, que almejaram a liberdade, e a liberdade é símbolo de vida, né, e é nosso dever lutar pela vida. Nós quem agradecemos por ter aceitado o nosso convite, José. Para começar nossa entrevista, vamos falar então sobre a importância da celebração dessa data. Então, o vídeo ele traz muitos elementos importantes da história. E a história, ela é esse caminho que nos faz chegar nesse tempo atual, né? A importância do 20 de novembro é, de fato, esse marco referencial de que houveram pessoas que traçaram um caminho longo para que nós tivéssemos liberdade. E a liberdade custou um preço alto, que foi a vida de muitos, né? Ao longo da história, é válido a gente dizer o quão importante foi a luta e qual o caminho traçado, as estratégias vivenciadas de um agrupamento, de pensamento em comunidade, de se estruturar enquanto uma sociedade em que se prezava pela colaboração mútua, né? E não pela exploração do outro, mas no intuito de dar a própria vida em favor da liberdade. Isso, o maior exemplo da humanidade, né, que é para nós Jesus Cristo, ele é um referencial. Então a gente vai vendo na vida e na luta do povo, também na de Zumbi, a presença daquele que se doa. Então ele se conecta com o maior símbolo da nossa história, da fé cristã, que é esse doar-se para a vida dos outros, né? Para a vida e a vida em abundância. Gilza, existe uma lei, né, que tornou obrigatório o ensino da cultura afro-brasileira, da história afro-brasileira nas nossas escolas aqui no Brasil. Você, como professora, como educadora, como você vê a importância dessa lei? A Lei 10.639 de 2003, né? Ela foi também indexada à Lei 11.645 de 2008, que inclui a história dos povos indígenas. A luta do povo negro e a luta cultural, ela sempre vai trazendo outros fatores, outros elementos que fazem com que a gente se entenda como sociedade, né? A importância dessa lei para a educação é que ela visa
tirar uma trave, né? E tirar a invisibilidade da história do povo negro, da história do povo que a gente costuma dizer assim, a história dos vencidos, né? Porque quem narra a história na atualidade ainda é aqueles que venceram, né? Supostamente venceram nas disputas. Então são eles que têm a voz, são eles que ocupam os espaços, são eles que dão a sua própria versão da história. E a gente, com a 10639, a gente tem feito uma nova forma, uma redescoberta, né? O velho e novo jeito de fazer, um resgate da própria história, uma revisão, inclusive, de fatores que foram transformados a negar a participação da população negra, a negar a participação da população indígena. Então essa lei ela é importantíssima para um equilíbrio que a história nos ajuda a fundamentar. Como professora de história, eu posso dizer que a história é importante no quesito das referências. Quando a gente tem uma referência sólida, uma referência a qual a gente admira, uma referência a qual a gente se enxerga, ela mobiliza a gente para avançar, para aquecer, para querer ser, né? Ela se torna um horizonte, o ideal que a gente quer alcançar. Então a história também ajuda com que as pessoas caminhem, né, com o intuito de avançar na sua própria história, na construção do tempo presente. Então isso para nós foi importantíssimo, porque ela apaga, revisiona e dá luz àqueles que foram invisibilizados. E a lei ela não é exclusiva para a disciplina de história, apesar de vir no corpo da lei dizendo que ela é o reconto da história da África, né, e do povo africano nos territórios. Ela deve ser inserida nas outras disciplinas, porque a gente já tinha técnicas na área da geometria, da matemática, técnicas na área da ciência, na área biofarmacêutica, né, que é o uso das plantas como medicação. Então, todas essas técnicas que já haviam nos territórios, a gente pensar que o continente africano é o berço da humanidade, então a gente precisa fazer uma reconexão com esse lugar, né? E a 10639 provoca isso no espaço escolar. A gente ainda vê, mesmo depois de mais de 10 anos da lei, a gente ainda vê que são os professores de história ou das humanidades quem tem maior apelo, que desenvolvem trabalhos e que aderiram de fato, mas talvez até pela nossa formação acadêmica, a gente tem ainda um distanciamento dessa inclusão da história nas áreas mais das exatas ou nas áreas das biológicas, que não apontam os primeiros feitos da população negra. E isso ainda a gente precisa trazer como uma dimensão importante para dentro da escola, porque se nós pensarmos na atualidade, foi uma mulher negra brasileira que encontrou o DNA, né, a gene do Covid, para que houvesse a possibilidade de produzir vacinas, de fazer testes. Então, nós temos uma mulher negra que passou por políticas de promoção, né, políticas afirmativas de promoção da igualdade e que ocupa um território da descoberta, uma descoberta que para nós está salvando milhares de vidas. Então, é importante que a 10639 conecte com essas realidades, né, que ela desperte novas lideranças e que ela traga saberes populares de um povo antigo que a gente foi desconectado por um interesse de uma constituição da história naquele momento do período colonial. Então, é importantíssimo para a educação, mas é importantíssimo para a vida trazer esses conhecimentos sobre a história do povo africano e do povo afro-brasileiro para a luz do saber. É uma lei muito importante também para não deixar essa cultura, essa história morrer, né, para as próximas gerações. Sim, não podemos deixar que a gente tenha esse ato mais uma vez, né, que a gente tenha na linha do tempo mais uma distância geracional, porque a minha geração
teve um delay muito grande do fator histórico, né? A gente não se via e ainda tem se visto pouco e talvez ainda de forma pejorativa nos espaços que promovem especialmente a imagem, né? Do belo, do bom, essa relação parece que é subliminar, mas ela é muito real. Ela fica muito presente porque você fica sem referência. E sem referência, você fica desestimulado, porque se você não se vê naquele lugar que você almeja, você vai achar que nunca é possível. Então, os primeiros que ocupam alguns territórios de espaços de poder, de espaços de liderança, de destaque, eles desbravaram com muitas dores, né? Então, é preciso amenizar, que sejam mais prazerosas as conquistas, ainda que tenha os desafios para que a gente valorize, mas que elas sejam do universo das possibilidades. Eu posso escolher, eu não vou fazer uma opção por isso, porque eu só tenho isso, né? Mas que eu tenho a oportunidade de escolher e ampliar os horizontes. Geusa, e como você vê hoje, você está inserida nessa sociedade, quais são as questões raciais mais presentes em nosso dia a dia? Um pouco antes de vir para cá, eu pude ver um jovem que anteontem, no Rio de Janeiro, entrou e saiu rápido. Ele é um influenciador digital, né? Então discute a pauta racial com muita frequência nas redes sociais. E ele entrou e saiu de uma loja rápido, pensou em comprar, mas parece que desistiu. E ele foi abordado, né, pela força do Estado e que disse assim: olha, por que você entrou e saiu rápido da loja? E esse jovem com características, né, negras, cabelos com dread, características negras, e os policiais o abordaram dizendo que precisava fazer uma revista e achou que ele estava com volume e assim, quando o mais agravante disso é que quando ele começou a gravar por ser um influenciador social, ele começou a gravar, externar isso para a sociedade, falando: gente, eu fui abordado porque entrei e saí rápido de uma loja, que eu não pensei em comprar e desistir. Mas a força militar diz assim para ele: olha, eu tenho uma voz pública, né, que é validada, uma voz pública que é garantida, a minha verdade está posta, né? E ele fica intimidado, porque de fato o policial disse a verdade. Diante da sociedade, primeiro se recrimina e depois que vai ver os fatos, né? Primeiro, um jovem tinha uma bicicleta, parou na porta de uma loja esperando sua namorada, ele foi abordado como se ele tivesse sido assaltado. Então, primeiro se comete a discriminação e depois, né, as pessoas tentam, primeiro vai para a rede social e joga lá todo o seu ódio, né, destila toda a sua ira, às vezes em forma de piadinhas, né, uma maneira sutil de praticar o racismo, mas eles primeiro fazem e depois tentam ajustar o que não tem ajuste, porque o racismo ele tem um poder de ferir, de tirar a potência, né? De tornar um sujeito impotente, de fazer com que ele se diminua, e não com que ele se diminua, mas com que ele se sinta diminuído, né? O racismo tem esse poder sobre as pessoas, porque ele vai a todo tempo te cansando, exaurindo suas forças, né? Seja no fator que você entende como eu já cansei de falar isso, e aí vem algum e fala assim: olha que mimimi, né? Te desprezando a sua dor, né? Descaracterizando o seu lugar de fala, tirando a possibilidade da sua voz reverberar como uma voz de justiça naquele momento. Então isso vai tirando de você também um pouco da fé do que é possível transformar. Então o racismo tem um poder, talvez os psicólogos diriam melhor, né, de como ele nos afeta para o convívio social. Ele tem um poder destruidor, né? No adulto ele já opera dessa forma
E nas crianças ainda mais, porque a criança sequer tem o poder de defesa, né? Então, ao longo da vida, são várias formas que a gente vai lidando com essas opressões, né? Ele ainda hoje está muito presente e o racismo tem uma estratégia social muito interessante, porque a cada tempo ele se manifesta de uma maneira mais sutil. No nosso território, as pessoas conseguem olhar para fora, para os Estados Unidos, por exemplo, e dizer: nossa, segregação ainda é muito ruim, a prática do racismo é muito ruim lá nos Estados Unidos, mas não conseguem ver aqui a mesma prática, ou até mais violenta, que ela, sorrindo para você, te exclui de espaços que você poderia ocupar ou que você poderia almejar. Né? Então, a gente consegue enxergar aquilo que está mais posto, né? Mais nítido, mas o racismo estrutural que se estabelece na sociedade brasileira, ele é tão sutil que às vezes a gente não consegue se dar conta dele, da manifestação dele, e a gente se sente oprimido, diminuído, né? E inclusive é barrado em alguns espaços, né? É um caso da moça que perdeu uma bolsa para um doutorado que conseguiu na Alemanha e não conseguiu passar porque o sistema não identificava os cabelos crespos dela que estavam soltos, né? Então, e o sistema é algo produzido por nós, somos nós que operamos o sistema, somos nós que falamos para o sistema, apesar de ser uma inteligência artificial, mas somos nós que diagnosticamos a característica que ele vai reconhecer. E a gente vê um povo múltiplo, mas a gente determina uma característica que é excludente, que não pega essa multiplicidade, que não dimensiona o mundo plural que a gente vive, né? Eu peguei um trava-língua agora, mas esse mundo plural, essa sociedade plural que tem em nosso país. Então, nas sutilezas, nas brincadeiras, nas piadas, é preciso que a gente dê um basta, né? E que a gente comece em aspectos que são do indivíduo, mas que a gente também faça isso para as estruturas mais orgânicas, né? Para as instituições. O número de negros, é muito importante a gente observar isso. As ausências também falam conosco, né? O número de negros que estão nos espaços de poder, de decisão, quais são? Em nossa cidade, em 2015, nós fizemos um levantamento em que haviam apenas 2 mulheres em aproximadamente 15 espaços de poder da cidade, apenas 2 mulheres e nenhum negro nesses espaços, né? Então a gente pegou desde universidades, prefeituras, espaços como sistemas S, não havia ninguém naquela época que estava num espaço de gerência, de poder, de coordenação, de mando, né, de decisão, que eram pessoas negras. E a gente ficou muito triste, porque a nossa cidade agora muito recente também, pelo IBGE, a gente pode ver que a maioria são negros, né? Entre pretos e pardos, somos maioria na população de Valadares. E isso entristece, né? Porque a gente é a população com maior escala, porém com menor representatividade. Por isso, muitas vezes, a gente recebe o nome de minoria, ainda sendo a maioria populacional. É porque a gente está cada vez menos nos espaços de poder e decisão. Então, infelizmente, são questões, são exemplos que ainda acontecem nos dias de hoje, mesmo diante de tanta orientação e tanta campanha de conscientização. Sim, ainda acontecem, são muito presentes, muito reais, muito recorrentes, muito mais do que a gente gostaria, né? A gente gostaria de fato que não existisse, mas a ideia de diminuição, a ideia de políticas afirmativas que são eficazes na mudança, né, do cenário e do conhecimento, né? A gente teve cotas a vida inteira, a gente tem um sistema de cotas a vida toda na nossa formação de povo,
né? Desde a lei, da lei do boi, por exemplo, a gente tem um sistema de cotas que parcelava terras para quem tinha produção, né, de gado e tudo. A gente não, né, foi reclamar das cotas quando as cotas começaram a validar e garantir vagas para negros e negras nas universidades federais. Né, que um negro passa uma vida inteira estudando nas escolas públicas, né, da educação básica, mas quando vai para a Universidade Federal, que é uma escola pública, que deveria ser uma vaga automática para quem vem das escolas públicas, esses jovens não ocupam esse território. Né, e aí há uma inversão. Se ele quer cursar uma universidade, ele tinha que ir para uma universidade privada. Né? E o sistema de cotas começa, inclusive, pelas universidades privadas, com o ProUni, na ideia de que era o maior lugar em que os negros ocupavam. Mas que a gente almejava era a escola pública, porque a forma da universidade pública, a forma de abordagem, a linguagem, mas que também pelo direito constitucional, que é direito de todos à educação. Né? Então a educação não deveria ser mercadológica, ela deveria ser pública e gratuita para todos, né? E de qualidade. Então a gente almeja que os nossos ocupem esses lugares também. A universidade pública de nosso país é uma das melhores da América Latina. Nós temos excelentes profissionais, pesquisadores das diversas áreas. Então a gente quer o povo preto nesse lugar, aprendendo, se ressignificando, né, e não virando estatísticas de morte, encontrando balas nos seus lares, né, muitas vezes dentro de casa. Então, assim, a gente quer a expressão de vida na sua amplitude, na educação, no lazer, na ocupação profissional. Isso para a gente é algo muito importante e nosso carro-chefe de luta, né? Geusa, atualmente você é vereadora aqui na cidade de Governador Valadares. Sim. Como é ser mulher negra inserida na política? É desafiador, né? Eu venho de uma realidade que normalmente ocupa pouco esse território, né? Eu venho dos movimentos sociais, populares, eu venho da periferia, sou filha do bairro Carapina, né? Muito orgulho hoje de poder representar a comunidade, de poder falar em nome da periferia a qual eu venho, mas também de outras tantas que têm problemas muito parecidos, né? E ocupar esse lugar é me tornar referência daquilo tudo que a gente fala enquanto liderança de movimento negro, que é preciso ocupar os lugares e ser sinal para outros, né? Abrir caminhos. Eu não sou a primeira negra na Câmara, mas talvez por vir dessa luta do movimento social e popular, por já desenvolver trabalho com a juventude, na educação, sobre essa temática, isso se evidenciou muito. Então, isso também me mostra um pouco da invisibilidade dessa representatividade, que talvez tenha passado por lá, mas isso não tenha ficado muito definido. E o porquê é importante que se tenha essa característica bem definida e projetada numa mulher que ocupa um lugar de decisão, um lugar que interfere na vida da cidade. Porque é preciso que a gente desperte a vontade de outros tantos a ocuparem lugares de tamanha importância, como é o lugar legislativo. É um lugar onde tudo da cidade, toda a dinâmica de vida da cidade passa, que é na Câmara de Vereadores. É um lugar que nós, como população, precisamos acompanhar de perto. As decisões, os posicionamentos, muitas vezes parece um pouco chato, mas é extremamente necessário. Minha mãe sempre dizia uma coisa muito importante, né? Que às vezes o gosto é amargo, mas é um santo remédio, né? Então, a gente precisa, muitas vezes, lidar com aquilo que a gente não compreende, mas que interfere direto na vida da população. Então, estar hoje ocupando o espaço
Legislativo, para mim, é primeiro uma gratidão imensa às pessoas que confiaram na história de vida, no trabalho da gente. E segundo, colocar em exercício tudo aquilo que a gente acredita como sistema de fé, de fé, e eu falo de maneira ampla, não só porque a gente está aqui nessa estrutura, mas porque eu também venho de experiências, né, como a Pastoral Afro, que me projeta para as discussões da negritude na sociedade, que, se eu puxar mais uma linha, foi a Pastoral da Juventude, meu trabalho como jovem na igreja, que me faz ter consciência do papel político e da participação da gente na política de modo geral, né, nas decisões, participar de espaços que, como orçamento participativo, que pensava a cidade, ou como dizer não à redução da maioridade penal. Na minha juventude eu tive a oportunidade de passar por diversos cursos de formação que a Pastoral da Juventude proporcionou. Então esse alinhamento fé e vida me ajudou muito a fazer essa conexão com o espaço legislativo também. E tenho referências, né, que eu não posso deixar de mencionar, e até peço licença e a bênção delas que foram referências, mulheres fortes para mim também, além das minhas, né, avós, minha mãe. Mas eu queria citar duas pessoas aqui que não estão mais conosco, já fizeram sua Páscoa, que foi Eliane Antunes, mais conhecida como Bina, né, participava aqui, era da comunidade de São Paulo, da paróquia São José, e a Ana Aparecida, mais conhecida como Ana Afro, que também recentemente fez sua passagem da nossa paróquia, Paróquia Nossa Senhora das Graças, e que foram duas mulheres fortes, lideranças, referências para mim de luta pela igualdade racial. E um companheiro, que esse é o trio que nessa pauta racial, que me leva a conhecer, admirar e respeitar e adentrar nesse universo, desse identificar-se negra na sociedade, né, também, que participa do IMILE, que é o Epaminondas, né, o EPA, que é uma figura que também é um referencial de luta, de igualdade, de justiça, né, sua serenidade, seu jeito calmo de ser, me leva para essa construção dessa mulher ser sujeito social e político, né. Nós vamos fazer uma pausa. Quer fazer entrevista? Vai a um breve intervalo. A Gilsa continua aqui conosco e no próximo bloco vamos falar sobre os movimentos dos quais ela faz parte. Não saia daí, porque voltamos em instantes. Estamos de volta com o Kefas Entrevista e no próximo sábado, dia 20, é comemorado o Dia Nacional da Consciência Negra. E o Kefas Entrevista de hoje é dedicado a esse tema, e para falar mais sobre ele estamos recebendo a Gilsa Santos, que é vereadora, professora, faz parte do coletivo Quilombo, uma das idealizadoras do coletivo Encrespa GV e agente da Pastoral Afro-Brasileira de Governador Valadares. E para dar continuidade à nossa entrevista, Gilsa, fala pra gente um pouco sobre esses coletivos do qual você participa, o qual você foi idealizadora. Sim, então, eu falei um pouquinho já da Pastoral Afro, né, que para mim é referência. Minha caminhada, ela nasce nos movimentos de SEBS, movimentos de Boa Nova. Então a ligação com a igreja é muito intensa, né, com as lutas e formas de vivenciar a fé, estudo bíblico. E a partir daí a Pastoral Afro é a que me projeta para a sociedade civil de maneira mais forte, né, mais intensa, que a luta do povo negro, ela ultrapassa as fronteiras, né? Ela está em todos os lugares. Então, foi por causa da Pastoral Afro que eu participei do Conselho Municipal de Igualdade Racial, né? À época chamava Conselho de Igualdade Racial, hoje era Conselho de Combate ao Racismo, hoje é Conselho de Promoção da Igualdade Racial. Então a gente foi onde me projetou para outras dinâmicas do fazer, a discussão sobre igualdade. No coletivo Quilombo eu não participei tão intensamente, eu sou uma colaboradora,
mas é um coletivo que se organiza dentro dos espaços educacionais, né, tanto universitário quanto nos secundaristas, né, na formação. A gente teve aqui as ocupações dos secundaristas às escolas, e uma forma de se organizar e pensar o universo estudantil, né, uma forma de se organizar e se preparar para o mundo a partir dos seus aprendizados. E então o Coletivo Quilombo tem essa vivência, essa organicidade dentro da universidade e com os grêmios nas escolas secundaristas. E eu sou uma colaboradora por sempre estar conectada à educação, né? E quando me formei eu já tinha essa relação com o Quilombo. E o Coletivo Increspa, que eu fui uma das idealizadoras, a gente viu um movimento no Rio de Janeiro que chamava Increspa Geral, e essa manifestação no Rio era muito vinculada à questão estética, né, do uso do cabelo crespo natural, e a gente pensou, viu uma forma estratégica interessante de discutir igualdade racial, e a gente trouxe para cá. Em 2014, eu mais 5 integrantes, né, a Suelen, a Claudiene, a Marcilene e a Flávia, nós fomos as primeiras que nos conectamos. 2 delas a gente só se conhecia pela rede social, mesmo morando aqui em Valadares, e a gente juntou e fizemos um evento no Centro Cultural Nelson Mandela. E nesse evento a gente pensou em fazer um movimento que tivesse de 30, 50 pessoas. Se desse 50 pessoas, a gente estaria muito feliz, porque o evento teria bombado, né? A gente estava com a ideia inicial de uma palestra, convidamos uma amiga de Teoflotone, que também discute a igualdade racial, que é a Andréia, e ela veio, é atriz, né, canta, do grupo Encena. Então ela veio colaborar com o nosso evento, e o nosso evento, que a gente tinha expectativa de 50 no máximo, deu mais de 200 pessoas. Então a gente entendeu que a pauta racial era um clamor, mesmo que houvesse outros trabalhos, né, como eu já disse, a Pastoral Afro, o Conselho, era um clamor da sociedade discutir sobre outras perspectivas, talvez mais leves, né? Porque a veia política traz uma intensidade para a discussão, às vezes algumas frustrações, né, barreiras que a gente encontra. E o viés que o Coletivo Increspa traz, com a questão estética, ele conseguiu aproximar pessoas que têm dificuldade com a questão mais política, propriamente dita, mas a gente deu uma ludicidade ao assunto e discutimos o mesmo assunto, a mesma pauta, que era a promoção da igualdade. A gente entendeu que a gente seguia por um caminho um pouco mais aprofundado do que o Increspa Geral, que a gente tinha visto, que era o movimento nacional, e a gente deu uma identidade local para o Coletivo Increspa, que era uma conexão com a educação. Então nós começamos a buscar autores e autoras negros, que discutiam e que falavam dessa pauta sobre diversos olhares, né? Nós temos uma amiga que é engenheira de produção, então ela buscou alguém na área dela e descobriu a primeira engenheira, Enedina, que é do Sul. E aí eu fui buscar Angela Davis, Beatriz Nascimento historiadora, Angela Davis filósofa, então que são referências. A Beatriz Nascimento, uma brasileira que é pouco discutida nas academias, mas ela traz uma forma que associa a discussão histórica com a cultura. Então nós fomos buscar, uma amiga nossa que é pedagoga, trata muito a questão de Bell Hooks, que fala da transgressão, da maneira que muitos professores tratam os alunos negros, né? Aquele menino ele é impossível, não tem mais jeito, né? É o problema da escola. E às vezes é uma rebeldia que está gritando, pedindo um socorro, né? Me ajuda, porque lá em casa não tenho um suporte. Ou me ajuda, porque eu estou com dificuldade de entender a linguagem que a escola me proporciona, né? E transforma isso em agressão, em rebeldia.
e nós não sabemos fazer uma leitura desprendida. E inicialmente o aluno negro, ele é aquele menino introspectivo, invisível, ou ele era aquele menino agressivo que ninguém suporta. Então vão de um extremo ao outro e ambos passam sem o acolhimento real, né, que a escola deveria fazer. Então a gente vai com a abordagem dessa linguagem, de como a escola precisa se retirar desse lugar que coloca o bonito como aquela característica muito pré-determinada, né? É o branquinho, o lourinho, que tinha até os anjinhos, né? Aquilo do bem, aí o do mal, que traz as características da população negra, como cor, como traços físicos, né? Então, isso é o do mal, é o feio. A gente precisa desmistificar essa linguagem, a gente precisa romper, inclusive, com essa linguagem, né? Hoje ela talvez é menos praticada, mas ainda há pesquisas que dizem que os alunos negros na primeira infância, eles recebem menos carinho, eles são menos tocados, eles são menos acolhidos no colo, e isso já é um primeiro momento do impacto na vida da criança, né, e na sua constituição como pessoa negra. Ele quer se ver bonito, ele quer se ver passível de receber um carinho, um acolhimento, e não encontra, né? Então, assim, não estou de forma alguma generalizando, mas a educação tem feito essa leitura de si e do caminho que ela tem que fazer contrário a esse movimento, né, de descolonizar o olhar, de descolonizar as práticas, né? Então é preciso que a gente saia desse lugar, desse processo colonial em que trata a pessoa negra com distanciamento, né? Que ela acolha de maneira diferenciada, mas que promova igualdade, que a gente chama de justiça social, né? Não é para todo mundo igualmente em quantidade, mas equilibra aquele que tem menos a sair do mesmo lugar, né, do mesmo start para uma corrida. Então, assim a gente consegue garantir que com equidade, com equilíbrio, na possibilidade da largada, a gente possa ter um final diferente, né? Então, verdade, são práticas que vão fazer toda a diferença, né? Agora nós vamos a um recadinho da Lana Alpino, ela que é escritora, socióloga, ela também é pós-graduada em Africanidades e Cultura Afro-Brasileira. Ela tem um convite muito especial através de um vídeo que ela gravou pra gente, nós vamos acompanhar. Agradeço a Deus e parabenizo a TV Kefas por, na Semana Nacional da Consciência Negra, trazer para o diálogo esse tema tão importante, pois a despeito do fenótipo, nós somos todos irmãos e irmãs. Nessa dimensão, lançaremos, com a graça de Deus, amanhã, no Shopping do Vale, em Ipatinga, na Livraria Leitura, das 10h30 às 15 horas, Luana, a boneca africana. Uma boneca confeccionada e sonhada no coração de Oluchi. Uma mamãe artesã, uma artista trazida de Angola forçadamente, num grande navio negreiro, há muito, muito tempo. A roupinha da boneca lembra as galinhas da Angola cantando nos terreiros, tô fraco, tô fraco, tô fraco. Evidentemente, nossos irmãos africanos vieram para o Brasil e não esqueciam da família, dos amigos, das brincadeiras, das cantigas. E Oluchi tem um sonho. Nele, ela retorna a Angola, nadando, acompanhada pela boneca. Ora nadavam, ora mergulhavam, acompanhada por uma fauna marinha lindíssima. Será que elas encontrarão Luanda? A obra será lançada em Valadares, dia 25 de novembro, na Associação Comercial, das 17 horas às 19h30. Já se encontra na papelaria Papel Crepom, bem como na Livraria Leitura GV Shopping. Obrigada, um bom dia. Adquiram essa obra encantadora e formadora.
Um beijo, Lana Alpino, obrigada. Lana Alpino trazendo aí pra gente mais uma obra, o lançamento, né, da minha xará, a boneca Luana, a boneca africana. Então, ela fazendo esse convite aí para o lançamento da obra. Lana Alpino, muito obrigado mais uma vez pela parceria. E Gilsa, para finalizarmos, eu gostaria agora que você deixasse a mensagem para quem está em casa sobre a consciência negra, sobre a importância do não racismo. Então, deixa essa mensagem para quem está em casa. Primeiro eu vou parabenizar essa poetisa maravilhosa, a Lana. Parabéns por esse livro, mais um, né, de muitos que ela tem. Então vale a pena descobrir a poesia dela. É uma poesia desconectada com o romance, mas é conectada demais com a vida. Então vale a pena conferir, viu? Só reforçando esse convite, porque assim também a gente vai finalizando a entrevista, mas dando seguimento na luta, né? A gente acompanha os trabalhos dos grupos ao qual dissemos aqui antes, né? Da pastoral, que está vivendo seu momento de reestruturação, tanto aqui em Valadares, né? A pastoral afro tem se ressignificado, se reorganizado, e no estado que tem feito uma discussão de uma preparação. Minas Gerais, Luana, provocou a CNBB a fazer um documento, né, da igreja dizendo sobre a pauta racial, dizendo sobre os povos negros, né, e toda a participação desse povo na vida da igreja, na dinâmica da igreja. E essa provocação foi devolvida a nós para que nós preparássemos um estudo. Então, há uma discussão desde o início do ano, um pouco antes, né, da pandemia. A gente já faria um encontro mineiro, mas agora com a pandemia debruçamos nesses estudos para tornar o Estudo 85 um documento da igreja. Então isso é um fator também que é muito importante, a igreja se organizando de dentro para fora, revendo e reconstruindo, reconectando a vida e os ensinamentos cristãos, né, a vida e o ensinamento de Cristo. E eu deixo aqui para todos e todas uma mensagem de que a gente deve ser antirracista. E ser antirracista não é só não cometer o racismo, mas é impedir que ele aconteça na nossa presença. O antirracismo é ter atitude, né? Atitude de combate, de se pôr diante. O racismo só vai acabar não quando todas as pessoas negras se levantarem contra o racismo, mas quando todas as pessoas entenderem que esse fator, ele só nos atrasa, ele só deixa a sociedade toda adoecida e ele nos impede de avançar em pautas muito simples, porque nós estamos deixando para trás pessoas feridas, né, magoadas, e deixando de avançar na perspectiva, como eu falei lá no início, de figuras que poderiam ser potencialidades da nossa história enquanto povo brasileiro. Então, quando você perceber um ato de racismo, diga não, se manifeste. Não gostei, não quero participar, não compartilho, não rio de piadas que tenham cunho racistas, machistas, não trato isso como brincadeira. O nosso posicionamento individual vai começar a mudar o nosso entorno. O nosso posicionamento individual é capaz de mudar as estruturas sociais, porque as estruturas sociais estabelecem pela nossa atitude, mas também pela nossa comodidade, pelo nosso comodismo, né? Então, se eu me calo diante de uma situação de injustiça, primeiro, como diz Desmond Tutu, né? É um bispo negro, um bispo africano da Igreja Metodista. Ele fala assim, olha, se você se cala, você já tomou um lado, você já compactua com alguém e não é o oprimido, né? Então, se você se cala diante de uma injustiça, você se associa a quem está cometendo a injustiça, por omissão. Então, é um fator que, se entender uma sociedade antirracista, uma sociedade que quer avançar, se desenvolver,
cada vez mais trazer os novos conhecimentos para a nossa dinâmica de vida. Não dá para a gente pensar, como diz o Papa Francisco, que as pessoas não tenham um lugar para dormir, um teto, não tenham comida na sua mesa, não tenham trabalho, não tenham trabalho como dignidade. Então, isso está muito conectado a essa estrutura social de quem está na base da pirâmide social, que é a população negra, né, que está, a maior parte que está em situação de rua hoje, que está encarcerada, que sofre violências, né, que tem os empregos que são menos remunerados, que são arrimos de família, né, mulheres inclusive, mulheres pretas na sua grande maioria. Então, essa camada é que é atingida diretamente por nossos comportamentos, mas também pela nossa ausência de ações afirmativas. Então, convido a todos e todas a se posicionarem e acolher esse sinal de luz, né? Ser luz na sociedade, ser um fator que transforma o seu entorno. Mudar o entorno de si é também mudar toda a sociedade. Eu gostaria de agradecer a sua participação. Muito obrigada por ter aceitado o nosso convite. Seja sempre bem-vinda. Eu que agradeço. O Kefas Entrevista chega ao fim, mas continue ligado na programação da TV Kefas, a TV do Bom Pastor. Aproveita também para se tornar um colaborador do Instituto de Missionários Leigos e ajudar nas obras de evangelização, no qual a TV Kefas faz parte. Até o próximo programa.